Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Dizemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos, pois dependem do sistema de referência. Com base nisso, classifique cada uma das alternativas abaixo em verdadeira ou falsa. Primeira alternativa. Um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial? Isso é verdadeiro ou falso? Vamos pensar um pouco. Aqui eu tenho um banquinho e um livro em cima do banquinho. Eu posso falar que o livro está parado em relação ao banquinho. Por quê? Porque a distância entre o livro e o banquinho permanece a mesma com o passar do tempo. Então, o livro está parado em relação ao banquinho. Mas será que esse mesmo livro pode estar em movimento em relação a algum outro objeto? Imagina aqui, ó, o laser aqui do mouse aqui. Ele está aproximando do livro. Agora ele está afastando o livro. Então a distância entre o livro e essa luzinha do laser aí está variando com o passar do tempo. Então eu posso falar que o laser está em movimento em relação ao livro ou o livro está em movimento em relação ao laser. Tanto faz. O que manda é se a distância está variando com o passar do tempo. O banquinho também. Eu posso falar que o banquinho está em movimento em relação a essa luzinha do mouse, ou a luzinha do mouse está em movimento em relação ao banquinho. Tanto faz. Tá? Se estiver variando. Então, um objeto pode sim estar em repouso em relação a um determinado referencial e em movimento em relação a um outro referencial. Alternativa 2 aqui. Fala o seguinte: um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois, para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo? Falso, né? Nós vimos na letra A que é falso. Um livro ele pode estar parado em relação à cadeira, por exemplo, pode estar parado em relação às paredes da sala que ele está, mas ele vai estar em movimento em relação a um carro, por exemplo, que está passando na rua, né? Porque a distância entre o livro e o carro vai estar variando com o passar do tempo. Todas as vezes que a distância estiver variando com o passar do tempo, o objeto está em movimento. Aí lembre-se, tanto faz eu falar que o livro está parado, o livro está em movimento em relação ao carro, ou o carro está em movimento em relação ao livro. Tanto faz, tá? Não há diferença. 3. Em relação a um edifício, o elevador estacionado no terceiro andar está em repouso. Tá certo. Em relação ao edifício, o elevador parado no terceiro andar está em repouso, sim, porque a distância entre o elevador e o edifício permanece constante com o passar do tempo. Porém, em relação ao Sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento? Verdade. Por quê? Em relação ao Sol, né, o elevador está no edifício, o edifício está no planeta Terra e o planeta Terra tem um movimento em relação ao Sol, então o livro terá um movimento em relação ao Sol. Então o elevador está parado em relação ao edifício e em movimento em relação ao Sol. Então vamos lá. A letra A, o primeiro, quer dizer aqui, né, o número 1, ela é falsa ou verdadeira? Um corpo parado em relação ao referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial? Sim. O corpo ele pode estar parado em relação a um referencial e em movimento em relação a outro. Parado em relação a um e movimento em relação a outro. Um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto? Não existe repouso absoluto.
Então, não, porque pode estar parado em relação a um referencial e em movimento em relação a outros referenciais. Em relação ao edifício, o elevador está estacionado no terceiro andar, né? Então, essa parte é verdadeira. Porém, em relação ao Sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento. Então, as duas partes da frase estão corretas. Então, a frase é correta. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.